Este é o podcast da LNEC Lisbon Conference 2026. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast oficial da edição de 2026 da LNEC Lisbon Conference. Este podcast surge com o propósito de dar a conhecer os principais temas, protagonistas e objetivos desta conferência internacional, promovida anualmente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O tema deste ano é as barragens e a transição energética e a conferência realiza-se a 21 e 22 de outubro. Neste primeiro episódio temos a honra de contar com a presença da Presidente do Conselho Diretivo do LNEC, a engenheira Laura Caldeira. Muito obrigada pelo tempo que nos dispensa mais uma vez para esta nossa conversa que se pretende informal. Em primeiro lugar, porquê é que o LNEC escolheu as barragens como tema central da conferência deste ano? De que forma é que este tema se liga à tão falada expressão da transição energética, a sustentabilidade do país? Muito obrigado primeiro pelo convite. Para mim é uma grande honra e ter o privilégio de sempre de falar sobre estes temas importantes para o país e para o LNEC, para mim é um privilégio. Em primeiro lugar, gostava de referir que as barragens têm sido sempre, desde o início da formação do LNEC, uma área privilegiada em que temos tido um conhecimento muito especial sobre o comportamento, a forma como devem se comportar as barragens, e por isso temos estado a fazer permanentemente investigação nesta área que está a ser aplicada quer em Portugal, quer nos restantes países com quem o LNEC tem relações. Portanto, é uma área em que nós realmente queremos dar muito à sociedade e aprender muito com a sociedade. O nosso foco tem sido sempre em aspectos ligados quer à própria segurança e também à parte ambiental, mas nos últimos tempos tem havido novas funcionalidades que as barragens apresentam que naturalmente as tornam cada vez mais importantes. E uma delas é realmente serem dos aspectos e neste caso das infraestruturas muito importantes em questões relativas à transição energética. Sim. A Europa está apostada em ter cada vez mais a transição para energias renováveis, e essas energias renováveis são produzidas ao longo de todo o dia e em grandes quantidades muito superiores àquelas que nós podemos consumir no dia-a-dia, quer sob o ponto de vista de consumo privado, quer sob o ponto de vista de consumo industrial. Isso traduz-se em desperdício? E aí é que tem o papel das barragens atualmente, que anteriormente não era tão valorizado. As barragens podem constituir-se como uma pilha para o armazenamento desse excesso de energia que é produzido. Exato. E dessa forma consegue-se, durante esse período em que temos esse valores muito superiores de energia, conseguimos aproveitá-la com o bombeamento da água para cotas mais elevadas através de um conjunto de barragens e a produção de energia hídrica nas alturas em que essas energias renováveis, que estão ligadas essencialmente ao vento e ao sol, conseguimos então produzir energia nas outras alturas do dia em que naturalmente essa energia não existe e, portanto, conseguimos dessa forma ter energias renováveis durante praticamente um período muito longo de tempo. Esse sistema ajuda a compensar. Ajuda a compensar, não tem os problemas que tem o armazenamento, por exemplo, nas pilhas convencionais de lítio e outras, porque não tem problemas ambientais. Claro. E, naturalmente, conseguimos dessa forma potencializar a utilização dessas energias por todos nós e pelo país, e pagar naturalmente melhor, sermos sustentáveis e pagar menos, naturalmente, combustíveis fósseis, etc. Portanto, e essa transição energética, naturalmente, tem que ser, o papel das barragens nessa transição energética é uma coisa relativamente recente, sendo esta abordagem desta forma, e é isso que nós pretendemos debater. E, por isso, este tema
não é barragens pura, mas ligadas a esta transição energética. Exatamente, a esse papel tão fundamental e tão noticiado também hoje em dia. É frequente ouvirmos, e sobretudo nos últimos tempos, na imprensa referências às barragens como sendo não apenas uma infraestrutura de produção de energia, lá está, mas com um papel fundamental na gestão da água, nas cheias, e também podemos testemunhar isso em fevereiro deste ano, não é? Com as múltiplas tempestades que se abateram sobre nós. Como é que o LDNEC enquadra hoje esse papel múltiplo num contexto de alterações climáticas e maior pressão sobre estes recursos hídricos? Porquê é que as barragens continuam a ser relevantes agora neste contexto? E como é que se faz este equilíbrio? Portanto, toca num aspecto muito importante. As barragens não é só para a produção de energia elétrica, nem Exato. tem que ser só avaliadas e a sua forma de funcionamento só relacionadas com a produção de energia. Elas historicamente foram utilizadas para fins múltiplos e um dos mais relevantes desde a pré-história é armazenamento de água, isto é, termos disponibilidade de água em alturas que as outras fontes não o permitem. Exatamente, e o nosso país tem também essas diferenças, não é? Um norte muito mais recheado de água, muito mais repleto de água, e um sul, sobretudo o interior do país, sem tanta abundância, não é? A distribuição é o que refere. No entanto, há zonas do norte com falta de água. Por exemplo, o Trás-os-Montes é uma zona dessas. Claro, a zona do interior. Aquela zona de Bragança também tem falta de água e, portanto, estamos a construir também barragens aí. Mas, portanto, houve internacionalmente e também nacionalmente uma determinada altura em que se pensava que o ideal para não haver conflito de usos era associar cada barragem é um determinado fim único, isto é, por exemplo, as formas mais tradicionais do motivo que levaram à construção de barragens foi a produção de energia elétrica, foi abastecimento de água às populações, foi agricultura e talvez não tanto em Portugal, mas agora muito, também até depois destas tempestades, está muito focado também nisso, que é o controle de cheias. As Exato. Barragens têm servido em países então com chuvas torrenciais, são muito utilizadas para o controle de cheias. Portanto, muitas vezes estão completamente vazias durante um certo período de tempo. Quando vem a chuvada, tem que ter uma capacidade de armazenamento para evitar que afete as populações. E muito grande, não é? Muito grande. O que nós estamos aqui a ver e constatar é que hoje, mais do que nunca, as barragens têm que ter fins múltiplos. Isto é, a barragem de produção de energia também pode ser utilizada para controle de cheias, como se viu, por exemplo, à Guieira, em que nitidamente houve um controle muito apertado de energia e, portanto, temos que gerir toda a disponibilidade de água ou o excesso de água em termos de operação da barragem. O LDNEC tem uma história muito grande sobre esse aspecto, estuda desde há muito tempo inundações, quer em meios urbanos, quer em meios rurais, e, portanto, também essa capacidade de estudos das condições de otimização para a operação das barragens e consequentemente, a forma de gerir as populações que estão a jusante, porque qualquer descarga de qualquer barragem pode ter impacto ou económico ou mesmo social nas populações que vivem a jusante. Portanto, essa interação é muito importante e tem sido um dos temas que nós temos tratado desde sempre e, portanto, também será um tema relevante. Claro, para prevenir qualquer impacto maior nessas populações, não é? Eu penso que hoje em dia isso é bem claro, com o que se passou em Coimbra no último conjunto de tempestades, e a grande alteração que nós vemos entre nós não é a quantidade de água, é a forma como essa água chega ao país. Isto é, em vez de haver uma tempestade, há um conjunto de uma série de tempestades, ou seja, um comboio de tempestades. Exatamente. Que podem ter um impacto completamente diferente e é para isso que nós temos que nos preparar e também isso está a ser equacionado, inclusive pelo país, pelo governo, que será
dotar as barragens existentes de capacidade maior de armazenamento para podermos também resistir a esse tipo de eventos. Pode dizer-se que as condições meteorológicas também alteram o nível de risco numa barragem ou não? As condições meteorológicas, as barragens são estudadas em função de um conjunto, de um estudo hidrológico que estima, em termos probabilísticos, qual é a quantidade de água que chega a uma barragem. E os descarregadores são calculados para que esse escoamento se processe. O que se tem visto ao longo dos anos é que esses estudos, por serem estatísticos e probabilísticos, baseiam-se em registros anteriores. Se os registros forem alterados, naturalmente, os resultados também vêm alterados. E o que nós vimos nos últimos anos é que algumas das barragens portuguesas não têm capacidade de descarga suficiente para os períodos de retorno com que nós normalmente dimensionamos as barragens. E por isso estamos a assistir em muitos sítios, e por exemplo uma delas, mas existem outras entidades, a EDP tem aumentado os seus descarregadores para garantir que, como a quantidade de chuva que chega, de água que chega à Albufeira tem sido bastante concentrada no tempo e não permite a descarga atual. Muito rapidamente. Muito rapidamente eles têm feito ou duplicação dos carregadores ou aumento dos carregadores. Como as barragens normalmente estão em muitos locais, estão em cascata, o facto de eu alterar um descarregador a montante vai exigir, mesmo que não haja alteração da pluviosidade, alteração dos descarregadores subsequentes na cascata, uma vez que o volume de água que sai daquela primeira barragem aumentou. E, portanto, isso é uma adaptação que tem que ser naturalmente feita e com a qual as entidades estão a trabalhar naturalmente os donos da barragem também têm que estar em alerta para essa situação. Exatamente. Quando se fala em barragens e transição energética, surgem também questões de impacto ambiental, lá está, já aqui falámos delas, segurança e também aceitação social cada vez mais. Como é que a ciência e a engenharia podem ajudar a tornar este debate mais informado e menos polarizado? Ou seja, por um lado queremos uma transição para fontes mais limpas e flexíveis e por outro coloca-se a questão da segurança aliada, lá está, a esta função técnica das barragens. Como é que se pode tornar isto mais equilibrado? Os estudos ambientais são sempre feitos. Quer dizer, não é por a barragem ser utilizada para este fim de armazenamento de energia que os estudos variam. E, portanto, o que nós temos que fazer serão os estudos ambientais de modo a minimizar o impacto sobre o ambiente e também sobre a sociedade devido à construção destes reservatórios que podem ser utilizados para esta transição energética. Sim. Mas em termos de impacto, será o impacto igual àquele que têm as barragens. Só tem um impacto positivo porque em termos ambientais nós estamos realmente a produzir, portanto o CO2 diminui e portanto há impactos positivos e estão a ser sempre propostos empreendimentos em que esse impacto negativo associado à construção desses reservatórios que são usados para bombagem de água para transição energética tenha o menor impacto possível sobre o ambiente e sobre as populações. Portanto, este equilíbrio é que tem que ser sempre mantido para que tenhamos o melhor de dois mundos. Agora, realmente a utilização e a produção de CO2 com a energia do petróleo é um impacto muito grave para todos nós e que nós devemos ter em conta dos efeitos positivos desse. A Agência Portuguesa do Ambiente está sempre realmente preocupada com isso e tem feito, obrigado as entidades que propõem esse tipo de empreendimentos a fazer estudos pormenorizados de modo a mostrarem que os benefícios compensam, entre aspas, os eventuais prejuízos da utilização do solo para esse efeito. Portanto, se percebi bem, o maior impacto neste momento aplica-se à fase da construção e não tanto ao que vem a seguir. Não, porque
repara, dos maiores impactos com a construção de barragens é o facto de muitos dos sedimentos que chegavam à costa ou a outros locais ao longo do rio deixarem de chegar, porque as barragens fazem retenção desses sedimentos. São um tampão, não é? São um tampão. Mas o que se está a falar é a utilização das barragens existentes com reservatórios localizados em outras cotas, normalmente a cotas elevadas, de modo a podermos fazer a bombagem e recuperar essa energia que é gasta na bombagem depois na produção hídrica. Okay. E, portanto, o impacto desses ditos reservatórios, que normalmente não são de grandes dimensões como as barragens, é que esses reservatórios é que podem ter impacto e isso é que tem que ser avaliado. Sim, exatamente. Ficou esclarecido. Sabendo que este é um tema assim caro, a engenheira Laura não resiste a perguntar: sem as barragens, Portugal, ali a partir dos anos 40, 50, teria conseguido eletrizar-se com a mesma rapidez e com a mesma escala com que aconteceu? Eu penso que a questão da eletrificação, na altura, nós tínhamos a produção de energia elétrica com diferentes fontes, não é? Tínhamos a hídrica, tínhamos a produção a carvão e tínhamos a produção por centrais. Sim. E, portanto, térmicas. E, portanto, o que acontece é que tinha que haver um certo equilíbrio dessas produções. E a energia hídrica teve um papel essencial para garantir a estabilidade do fornecimento de energia elétrica a todo o país. Mas isso, na altura, foi uma das questões que levou a esta construção de barragens tão expressiva, então, e que ocorreu em todo o mundo. Portanto, foi nitidamente uma das questões das infraestruturas mais construídas a seguir ao termo da Segunda Guerra Mundial. Exatamente, exato. Depois, as barragens também foram muito importantes nos planos de rega, nomeadamente do Alentejo. O Alentejo, pois. E, portanto, e aí... Lá está o papel duplo, não é? Sem produção de energia. Pois. Portanto, as barragens têm também um grande papel, ou seja, são muito importantes para conseguirmos ter água em locais em que ela escasseia. Claro. E, portanto, fazemos o armazenamento plurianual de água para poder ser utilizada para rega e para abastecimento humano. Portanto, essas são naturalmente as áreas críticas da utilização das barragens. As barragens são mesmo muito importantes. São, mas eu compreendo também a posição que muitas ambientalistas têm. Elas também provocam alguns, naturalmente, impactos que não são desprezáveis no ambiente, e também é importantíssimo perceber-se que elas são estruturas perigosas. Uma barragem que não seja cuidada pode matar muita gente em caso de ruptura. Portanto, tem que haver consciencialização do país e de todos quem tem barragens, para que elas têm que ser muito bem cuidadas para garantir a segurança das pessoas, não só para a sua utilização, mas também para não poderem ser naturalmente afetadas por uma ruptura súbita de uma barragem. A outra questão portanto, são estruturas que é muito importante pensar-se quando e como se constroem e que elas têm que ser cuidadas toda a vida. Pois, a monitorização tem de ser constante. Tem que ser constante. A outra questão é uma grande barragem praticamente é impossível de demolir. Porque o Vale a Jusante está completamente ocupado. Pois, e, claro, portanto, não é possível, em condições normais, voltar à situação anterior. Se for uma pequena barragem, um pequeno dique, com certeza. Portanto, é preciso que as pessoas também percebam que quando estão a pensar em construir uma barragem, é uma estrutura que se diz que é para 100 anos, mas é para muito tempo e, portanto, temos que cuidar muito tempo dela. Se forem em zonas que não estão habitadas, claro que pode ser demolida, mas, por exemplo, em zonas com grande intensidade e com grande número de pessoas que vivem na região, naturalmente temos que pensar que elas são para serem cuidadas e permanecerem. Os casos em que houve necessidade de fazer demolições de barragens em Portugal
a única forma de ultrapassá-lo foi construir uma barragem maior a jusante. Sim. Portanto, é importante que se reflita muito bem que é uma estrutura importantíssima, mas que deve ser pensada e refletida muito bem antes de se tomar uma decisão. E o que é que nos pode conduzir a esse ponto? É uma degradação já muito acentuada? É uma degradação muito acentuada. No caso concreto da barragem em causa, nós, tecnicamente, vamos sabendo cada vez mais sobre o comportamento dos materiais e o comportamento deste tipo de obras, e o que aconteceu é que essa barragem foi afetada por uma coisa que à época que não se sabia que existia, que eram as reações expansivas do betão, que quando o betão começou a ser utilizado, as pessoas não tinham conhecimento que poderia ter esses efeitos. Também só é observável a longo prazo, provavelmente. Ser observável a longo prazo. Pois. E, portanto, nesse caso foi essa circunstância. Noutros casos de rupturas de barragens, como, por exemplo, felizmente não existem em Portugal, mas no Brasil, etc., é o facto de haver um abandono completo e algumas destas barragens com a água a circular e a percolar por cima, ou seja, por galgamento ou através do corpo da barragem, principalmente nas barragens de aterro, provocam a sua própria ruptura. Portanto, se não forem devidamente, o seu comportamento não for devidamente seguido e, eventualmente, numa fase inicial, a barragem ser intervencionada e reparada, pode produzir uma ruptura de uma barragem. Enfim, são cenários extremos e que também não os desejamos, não é? Engenheira Laura, muito obrigada pela partilha preciosa da sua visão e dos objetivos da nossa conferência, que já não falta tudo. Quero deixar-nos uma mensagem final para quem começa agora a acompanhar, a tomar conhecimento de que efetivamente vai haver uma LNEC Lisbon Conference este ano com o tema das barragens e da transição energética. Eu só convidava todos a virem fazer-nos companhia. O objetivo desta conferência não é discutir barragens só, é também refletirmos sobre outros aspectos ligados à transição energética, nomeadamente as redes de energia, toda a problemática associada à própria produção e transmissão da energia e também a novos materiais e novas formas de estudar e novas tecnologias, estudar as próprias barragens com base em tecnologias de IA e também em a própria utilização do BIM na área das barragens e quais são as suas vantagens. Portanto, não vai ser uma conferência clássica de barragens, vai ser uma conferência um bocadinho de aspectos complementares do habitual em segurança de barragens e, portanto, eu acho que nesse aspecto, e esse é o objetivo, é termos aqui uma discussão bastante alargada sobre não só a própria estrutura, mas sim tudo aquilo que está associado à estrutura. Também vamos ter aqui uma parte que vamos dedicar um pouco aos equipamentos propriamente que estão associados às barragens e à forma como esses equipamentos interagem e o papel deles na segurança e na gestão da própria barragem. Portanto, nesse aspecto eu acho que vai ser uma conferência em que vamos ter muitos especialistas que não são propriamente de segurança de barragem, mas são mais de todas as áreas que estão associadas a barragens e por isso é que eu os convido a virem cá, porque pode ser muito interessante e pode ser uma grande surpresa para todos nós que estamos mais ligados à própria estrutura do que propriamente ao restante. Portanto, convidá-los, vai ser muito interessante. Muito obrigada. Vai ser com certeza, sobretudo essa parte também dos equipamentos. Com certeza. A maioria de nós nunca esteve dentro ou sequer próximo do ambiente de trabalho de uma barragem, portanto vai ser muito interessante com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Foi um gosto. Muito obrigada a todos a virem. Claro que a Daniela vai estar cá connosco, portanto será um elemento-chave para nós. Muito obrigada. Mas também gostava de saber a sua opinião no final, para saber o que é que achou.
Assim farei, prometo. Muito obrigada. Obrigada. Assim que nos está a ouvir, deixo o convite para nos acompanhar nestes novos episódios, onde vamos, ao longo das próximas semanas, dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2026, aprofundando os temas e os desafios que vão marcar esta edição. Subscreva o podcast nas plataformas habituais e siga-nos nas redes sociais. Fique atento aos próximos episódios. Até breve. Este foi o podcast da LNEC Lisbon Conference 2026.